Olá, meus amores! Vamos para a atividade do EMAI do dia 29, 5.1 e 5.2. Hoje nós falaremos de termômetros e temperaturas, tá bem? Olhem aqui. Certamente você já ouviu ou leu nos noticiários frases como esta. Hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Já ouviram isso na TV? Com certeza, não é? Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Aqui nós temos um termômetro que mede temperatura ambiente. Se vocês olharem aí bem de pertinho no material de vocês, vocês verão que aqui, olha, no meio tem o zero. Para baixo são as temperaturas negativas, aquelas temperaturas as quais faz muito frio, até cai neve, né? E acima são as temperaturas que nós estamos acostumados. E este aqui? Este é de medir a temperatura do corpo, tá bem? Olhem só, a Pro vai mostrar dois aqui para vocês. Eu tenho este, tá? Que é o termômetro de medir temperatura. Ele está desligado. Eu vou colocar para medir a minha temperatura. E temos também este aqui. Olhem, que termômetro é este? Este é o termômetro de medir a temperatura ambiente. Vocês viram este nome aqui, ó, Celsius? Este nome, tá vendo aqui que tem a letra C? Então, quem foi Celsius? Ele foi um estudioso que sugeriu medir-se a temperatura em graus, tá bem? Olhem aqui, como vocês viram, fala graus Celsius. Estão vendo aqui? Tem um símbolo que seria um O bem pequeno, que é o símbolo de graus. E a letra C, Celsius. Por que será que no meu termômetro tem esse F? Esse F é de um outro estudioso que se chama Fahrenheit. Ele também... Olha, o meu termômetro já deu a minha temperatura. Deixa eu olhar. 36,2. Estão vendo? Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Fahrenheit, o que ele fez? Ele também sugeriu que se medissem a temperatura ambiente em graus. Só que ele usa um padrão diferente do Celsius, tá? E no Brasil, nós usamos graus Celsius. Se nós olharmos agora aqui no meu termômetro, qual a temperatura que está marcando? Olha, próximo de 30 graus. Exatamente 31 graus. 31 graus na escala Celsius, tá bem? Se nós fôssemos olhar aqui na Fahrenheit, seria, olhem só, 84 graus. Na escala Celsius, estaria pegando fogo. Mas aqui nós usamos esta. E o que será esta parte vermelha que tem aqui no termômetro? Olhem, aqui, olha, zero. Estão vendo que tem o zero, como lá no livro. Aqui vai 1, 2, 3, 4, vai aumentando. Aqui marca até os 50. E para baixo está marcando até o 40. Gente, se a temperatura chegar aqui nesse vermelho, tiver 1 grau negativo, 2 graus negativos, é porque está muito frio, onde cai neve, onde naquelas cidades que nós vemos nos países
onde ficam branquinhos de neve, é porque a temperatura vem nesses graus negativos. Aqui no Brasil, normalmente são graus positivos. Por exemplo, às vezes lá em Santa Catarina faz 2 graus, é porque fica aquele frio, muito frio, aquela geada, não é? Mas nós estamos acostumados, né, com temperaturas mais altas, entre 15 e 30 graus, 35, é o que nós estamos mais habituados. Então, vamos continuar nosso estudo aqui no livro. 1. Pesquise e responda. Letra A. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Eu pesquisei, olhei e vi que é de 35,8 graus Celsius a 37,5 graus Celsius, ou 37,5, como a gente pode dizer. Vocês se lembram quanto tinha dado a temperatura da Pro? 36,2, não foi? Ou seja, a minha temperatura está normal, pois ela está entre 35 e 37 graus, está em 36,2. Olhem bem aí no material de vocês qual é a variação de um termômetro de medir temperatura. Vocês se lembram? Este aqui tem uma variação de temperaturas negativas a positivas, enquanto que o termômetro de medir temperatura costuma marcar de 35 a 42 graus. Se entre 35,8 a 37,5 é considerado uma temperatura normal, se alguém tiver, por exemplo, com 40 graus, 41, é uma temperatura muito alta e perigosa. A pessoa está correndo riscos, né? Precisa imediatamente ir para um hospital, tá bem? Mas esse tipo de termômetro já não se vende mais, tá? Hoje só se vende aquele digital, igual a Pro mostrou. Este aqui costumava, por ser de vidro, costumava cair e vazar o mercúrio, que é perigoso à saúde humana. Por isso que eles só vendem aqueles modelos onde isso é mais difícil de acontecer. Quando nós escrevermos graus, nós temos que colocar esse Ozinho e temos que colocar o C para saber que é Celsius. Senão vão pensar que é o Fahrenheit, né? E a temperatura vai divergir. Por isso que é importante colocar o C, tá bem? Quando dizemos que uma pessoa está com febre? Quando a temperatura dela estiver acima de 37 graus e meio. Se estiver dessa forma, a pessoa está febril. Se tiver 38 graus, a pessoa está febril e vai precisar de médico, medicação e tudo mais, não é? Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Aqui na nossa região foi de 26 graus, né? Pois esses dias está meio frio. Se fosse verão, teria sido 38 graus e assim vai. Aqui, na 5.2, nós temos, observe os termômetros da ilustração. Nós temos o termômetro A, o B, o C e o D. No A, olha só, o que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? Como a Pro já mostrou lá no termômetro, ela mostra o que é a temperatura ambiente, não é? Olha aqui, elas marcam a temperatura ambiente, a temperatura que está agora aqui no momento, tá bem? Aqui no caso, vamos ver. Escreva a temperatura indicada em cada termômetro. No A, quanto ele está marcando? Olha, 10, 1, 2, tem que contar os dois risquinhos, 12 graus. No B, está no risco aqui, ó, na 25 graus. Então, olha, 25 graus Celsius. Então, são símbolos para representar. E aqui, no C, 35 graus Celsius. E no D, 42. Olha, 41, 2, 42 graus Celsius, tá?
2. Agora veja as temperaturas médias que costumam ser registradas nas cidades de São Paulo em cada mês do ano. Média significa que é quando você pega a alta e a baixa e vê qual que é que está ali no meio, tá? Ó, janeiro, 23, fevereiro, 23, março, 23 graus Celsius, abril, 23 graus Celsius, maio, 18, junho, 17, julho, 17, agosto, 18, setembro, 19, outubro, 20, novembro, 21 e dezembro, 22. O que nós vimos? Que elas oscilam, né? Ou seja, elas variam para cima nos meses mais quentes. Quais são os meses mais quentes? Janeiro, fevereiro, uma parte de março, né? Depois, o que acontece? Elas começam a baixar, começa o outono, o inverno, elas começam a baixar. Olhem só, 18, 17, tá? Olha aqui, 17 foi a temperatura média mais baixa. É claro, se a gente olhar a temperatura mais baixa, pode ser 8 graus, 9, né? Depois nós vamos entender direito o que significa a temperatura média, tá bem? Então, elas variam para cima nos meses mais quentes e para baixo nos meses mais frios. Então, vocês entenderam que grau é uma unidade de medida de temperatura? O que nós usamos, por exemplo, para medir o peso? São quilos, não é? Para medir a distância, quilômetros. Para medir o tempo, as horas. E assim vai. E para medir a temperatura, nós usamos graus. E nós vamos estudar mais sobre isso. Gostaram? Aprenderam um pouco? Então tá bem. Não se esqueçam de representar, tá? Com o pequenininho e a letra C de Celsius. Tá bem? Beijos!